bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vinho e Direito, degustando leis e poder. Hoje com um convidado muito especial, Ricardo Salada, que é engenheiro eletrotécnico, formado pela PUC do Rio Grande do Sul, perito criminal desde 93, gente. Olha quanta experiência, quanta vivência ele vai hoje poder compartilhar para vocês entenderem um pouquinho desse mundo. Trabalha junto ao DHPP e no Núcleo de Crimes contra a Pessoa, pós-graduando em Criminologia. Caramba, Ricardo, que currículo incrível. Eu estou muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Acho que todo mundo que está aí nos assistindo deve estar ansioso para saber sobre esse mundo da perícia. Então, por favor, eu vou passar a palavra aqui para você se apresentar. Pessoal, eu agradeço a primeira oportunidade, né, de estar aqui para difundir um pouco do trabalho pericial, que é um mundo à parte. Sim. É um mundo assim que você tem que fazer trabalho junto, experiência com tecnologia. Eu, até por ter entrado há pouco tempo, né? Então eu acompanhei a evolução da tecnologia. Agora, quem entra tem uma outra dificuldade, que a tecnologia já está aí. Já está facilitando o trabalho, né? Mas o que acontece? Até eles desenvolverem legal essa história do IA, Sim. né? Sim. Eu vou continuar dizendo assim, ó, hoje a peça fundamental é a cabeça do perito. Entende? Concordo. Porque não adianta eu ter tecnologia se eu não conheço, se eu não sei aonde que eu vou usar, qual é o resultado que eu vou ter e o que você vai me ajudar para ilustrar ou esclarecer algum ponto dentro de um laudo pericial. Aquele senso crítico que só os seres humanos realmente têm, né? Sim, Esse tato, então, essa visão. mas você tem que ter conhecimento de tudo. Sim. Você tem que ter o conhecimento da vivência e conhecer a tecnologia. Entende? E aí você junta os dois, você consegue muitas vezes um bom resultado. um trabalho mais chique, né? Um trabalho assim de dar o esclarecimento da verdade. Eu sempre falo que o perito criminal, o pessoal, é a última voz da vítima, não sei o quê. É a última voz da vítima. Mas a gente tenta, ao meu ponto de vista, de uma forma um pouco mais ampla, a gente tenta buscar a verdade, Sim. esclarecer a verdade. Porque quem trabalha dentro do Ministério Público, os juízes e advogados, os operadores do direito, as pessoas entendem muito de leis. Mas, dentro de uma análise técnica, eu sou aquele cara que vai dizer assim, olha, aconteceu isso, assim, assado, por isso, não sei o quê, até para que se consiga fazer justiça. Sim, o advogado não tem esse conhecimento. E, inclusive, Salada, eu gosto muito de trabalhar em conjunto com assistência técnica, porque traz uma outra qualidade para o meu trabalho. Você vai para um júri, leva um perito para poder conversar, já fez ali um parecer, é outro resultado. Então, assim, é extremamente importante. Aí eu me faço uma pergunta. Então, o corpo da vítima, ele fala? Fala. Muito. O corpo, o ambiente, tudo fala. O que acontece? Eu costumo dar um exemplo assim. Eles falam, eles gritam, só que em javanês. Você sabe javanês? Não. O perito sabe javanês. O perito Entende? sabe, o perito sabe. Porque não adianta você querer fazer uma leitura de algo que você não Não conhece. entende, é verdade. Entende? Então eu cito assim, às vezes com exemplos. Quando você tem uma mancha de sangue. O que acontece? Para um leigo, tá? É uma mancha de sangue. Olha, tem um sangue que caiu ali. Olha, pingou, tem uma marca. Muitas vezes, para o perito, essa mancha de sangue vai me dizer muita coisa. Eu posso dizer assim, ó, uma gota de sangue, ela formada assim, ó, num piso liso, tudo depende, se é madeira, se é piso cerâmico, se é tapete, tudo depende, muda. Então, vamos dizer, num piso liso, eu vejo uma gota de forma circular. Eu posso dizer, olha, a gota caiu de uma altura baixa. Olha. Entende? Quando ela cai em uma altura um pouco mais alta, ela faz
que a gente fala de gotas satélites, Sim. que é aquele espirrado Ela das respira, gotas, né? tá? Uma onda, né? Que se forma. Que separa assim dessa gota principal. E aí eu consigo ver assim, ó, se tem mais para um lado, mais para o outro, eu consigo dizer que é uma mancha dinâmica. Mas a pessoa estava caminhando, a pessoa estava correndo, a pessoa estava... Tudo você pode Tudo analisar. através da perícia vocês Você conseguem consegue verificar. muitas vezes vamos dizer uma gota de sangue. Fala assim, olha, você determina a altura de gota de sangue. Por quê? Depende qual é o tamanho da gota. Sim. Muda. Qual é o que a gente chama de suporte, né? Ah, é um piso de madeira, ou é uma mesa de madeira, é um piso de cerâmica, é um piso de concreto, alisado, que tipo de piso? A velocidade. A velocidade, tudo muda. Então, o certo seria para determinar a altura, mas precisa de fazer teste. De gota maior, gota menor, tais de altura, não sei o quê, para ver qual é que a gente chama assim, a forma, que a gente tecnicamente fala morfologia, Sim. né, dessa mancha, para ver o que mais vai se aproximar. E aí você determina uma altura mais próxima. Você não vai continuar 1,62 m, não. Você vai, olha, entre 1,5 m e 1,70 m. Aproximadamente, né? E aí me fez pensar nas variáveis também, né? São Sim, muitas coisas que são podem interferir muitas, exato. nessa análise. Então, são tantas variáveis que a perícia, normalmente, ela não define a situação só por um item que está sendo observado. Você vai ver uma série de vestígios que foram deixados, Muito e interessante. aí você consegue chegar à conclusão. Eu, uma vez, eu estava num caso bem interessante. Nós fomos para o DHPP e o cara ainda fomos chamados para um homicídio. E o cara tinha um cômodo, atrás tinha tipo uma outra edificação de 2 pavimentos e no pavimento superior cheio de droga. Sabe? Tipo assim, ele usava para batizar, para distribuir. Tá? E o cara, chegamos para o homicídio, porque o cara estava morto na casa dele, nesse cômodo, e a arma não estava lá. Aí eu, pô, estranho, vamos analisar. Aí, onde foi a lesão? Olha, a lesão foi na cabeça perto da auricular. Teve a saída. Aqui, zona de chamuscamento, quer dizer, um tiro muito próximo. Muito próximo. Tá? Aí a posição que o cara caiu em cima da cadeira. Aí tinha o projétil saiu e aí você tem aquele espirro Sim. de sangue, que a gente chama de espargimento. Sim. Eu vou falando porque assim, para mim para mim é difícil ficar falando, o espirro de, sabe? Meu termo é Não, e a gente espargimento. vai aprendendo esses termos. Né? Então aí eu vou explicando. Sim. Né? A área de eleição, o ângulo, a forma onde estava o espargimento de sangue na parede, não sei o quê. Isso aqui é suicídio. Eu estava esperando você chegar à conclusão, mas quando você falou já dessa parte bem próxima, né? Porque em outras... E aí o delegado chegou assim, pô, mas cadê a arma do cara? Levaram. Levaram a arma, mas que é suicídio? É suicídio. Com vários itens que a gente analisa o conjunto. Sim. Da até a forma situação. como o corpo vai cair, né? Quando você tá por cima. Entende? Tipo assim, existe o que a gente chama assim de memória muscular. Sim. Um tiro na cabeça, que é você ter uma morte rápida, tá? Se você estiver segurando uma arma, tua mão vai parar mais ou menos assim, ó. Que a gente chama de punho de águia. Tá? Então, o que acontece? É memória muscular. Eu mexo, aperto aqui, os dedos esticam. Sim. Aí eu solto ele. Olha. Isso me define que ele estava atirando com a arma na mão? Não. Mas é um elemento, E no conjunto, eu acabo tendo reforço. Entende? Mas é uma situação, uma das coisas que se observa. Agora você chega vamos dizer, uma situação que a pessoa que foi atender o local não fotografa.
está perdendo elemento. Tá perdendo, certeza. Entende? Então eu pego essa foto, fotografo a mão assim, fotografo a mão assim, assim, assim. De todas as assim, formas, assim, essa palavra de todas as formas, entende? Eu mexendo na mão, volta, mexe, volta. Nossa, Entende? é muito detalhe. E eu fico aqui encantada, porque eu atuo na área criminal e a perícia ela é muito importante. Uma curiosidade me surgiu. Quando vocês chegam na cena do crime, quais são as primeiras coisas que vocês vão fazendo? Tem uma ordem assim, primeiro a gente vai, não sei, de repente. Procedimento, Tem um né? procedimento que vocês seguem, ou é Então, muito de quando vocês chegam para poder. Vamos lá. O perito tem sua liberdade de trabalho. Ele define sua forma de trabalho. Tá? Eu vou te dar um exemplo. Ele aqueles teóricos, sistema de busca, tá? De exploração do ambiente. Ou você faz em quadrantes, né? E aí Sim. você faz toda a varredura, tá? Até chegar na vítima, que é o ponto central, né? Você pega uma espiral e você vai fazendo uma espiral, fechando a espiral até chegar à vítima, que é o ponto central. Certo? É como uma caça, né? Mas isso aí é um... Muitas vezes você vai ver num curso, não sei o que, essas formas. Eu acho isso errado. Por quê? Imagina o seguinte, eu sou acionado por um determinado crime, tá? Vamos dizer, homicídio. Aí eu vou pôr uma ponta de cigarro. Eu não sei o que, olha, isso aqui tá bagunçado, olha, o cinzeiro aqui tem... A vítima fumava, não fumava, mas eu posso tentar pegar DNA. Entende? Às vezes você pega o óleo cinzeiro, para quem fuma sabe, existem formas diferentes de apagar o cigarro. Então cada fuma, quer dizer, diferentes formas. O fumante e o fumante tem uma forma que ele adota, tá? E às vezes você pega formas diferentes, então assim, duas pessoas. Sim. Aí você vai fazendo toda a coleta aqui, ó. Você vai fazendo a tua espiral. Tá? Você coletando resíduo, manchas, não sei o quê. Você chega lá no meio, tá? Se foi acionado por um homicídio, você vê que é suicídio. E o que você faz com tudo isso que você juntou? Você chega na conclusão que é suicídio. Não é um homicídio. Então você fez todo um trabalho, coleta, documentação de um monte de coisa, que não vai te adiantar em nada. Então eu, particularmente, eu gosto assim. Chego no ambiente. É um ambiente grande, eu dou uma passeada. Para ver o que eu vou Por onde vai começar? o que eu vou encontrar, qual é o tamanho do meu trabalho. Nesse meio tempo que eu vou fazer esse passeio, tá? Eu já vou anotando um monte de coisa. Entende? Olha, nessa sala, ali entrando, à esquerda tem um balcão, não sei o que, com tal coisa, não sei. E vou pedindo para fotografar. Sim. Eu vou olhando e analisando. Cada vez que eu olho para observar alguma coisa para anotar, eu estou observando. Então, quantas vezes um canto, um objeto vai ser olhado? Várias. Se eu notar nesse meio tempo que tem alguma coisa estranha, eu continuo, eu falo, depois eu volto para analisar com detalhe. Aham. E o fotógrafo aqui do lado, vai fotografando, tal, e vai me acompanhando. Eu falo assim, chego pro fotógrafo, vamos brincar de papagaio de pirata. Você é meu papagaio de pirata, eu quero te ver aqui do meu lado, no mundo. Né? E aí eu vou pedindo as fotos, porque não existem as fotos padrão. Sim. Você chega no cômodo, não tem nada. Aí eu falo assim, faz foto frente e verso. Que é da porta para dentro e do dentro para a porta. Sim. Pelo menos 2 fotos para ter um ângulo registrado maior. Se tem alguma coisa, eu vou dando orientação. Eu sou o tipo de cara que vou orientando. Olha, me falou, olha, se a armário está com a porta aberta, vamos ver se tem coisa lá dentro, como é que está bagunçado, não sei. Você tem que cuidar, porque, vamos dizer, no HPP existe equipe de papiloscopia. Tá? O perito tem que fazer esse levantamento de impressões digitais. Então você vai de luva, não sei o que, anotando, só cuidando. Aí você faz as anotações. Aí depois que fiz as anotações, aí eu vou para cuidar da vítima.
Né? Porque às vezes o papiloscopista, olha, eu vou colocar pó em tal ambiente, olha, lá pode, lá não pode. Lá devolver umas coisas. Entende? Entendi. Você já tem uma ciência do ambiente, do que vamos botar assim, em palavras mais chulas, do abacaxi que eu vou ter que enfrentar. Você vai ter que Entendeu? Eu estou É encarando. verdade. Então, você precisa ter uma noção. Sim, com certeza. Né? Então, mas é um trabalho, porque o que acontece? A gente tem que se preocupar, você ser uma advogada, né? Sabe que tem a tal de cadeia de custódia. Isso. Depois eu ia falar disso. Né? É. Então, quando é que começa a cadeia de custódia? A cadeia de custódia começa na preservação do local. Sim. Tá? Teoricamente, a primeira pessoa que deve entrar na cena do crime seria o perito criminal, Sim. para continuar a cadeia de custódia. Às vezes a gente não consegue. Por quê? A população, né? Não, nem população. Você chega assim, ó, o cara tá morto? Ou ele pode ser socorrido? Sim. Então, o policial militar tem que entrar, É verdade. para ver se socorre ou não. Olha, o cara tá meio lá, mas não sei. Não, chama o resgate. Que é uma pessoa treinada, habilitada para isso. Então, é outra equipe que entrou. Aí chegou e constatou o óbito. Então tá, então veio uma equipe da saúde, de atendimento, que está dizendo, olha, tá morto. Já teve Mas toda já aquela teve alteração, dois, né? né? Já teve o PM que entrou lá em São Paulo, normalmente é a polícia militar que entra, já foi o PM e já foi o resgate. Na cidade de São Paulo, que é o delegado, a autoridade policial tem que dar, até para começar, você tentar fazer uma investigação inicial. Então, esse delegado. Aí, na cidade de São Paulo, como existem equipes especializadas, ele vai tentar fazer o quê? Ele vai tentar fazer uma investigação inicial. Chega, putz, não sei quem é o autor. Ah, então ele é só no DHPP. Entendi. Ou ele sabe que ele tem um autor, ou ele tem um suspeito. Aí ele chama o núcleo de crimes contra a pessoa, que trabalha com homicídio de autoria conhecida. Entende? Aí ele não aciona o DHPP. Isso em termos de início, né? Aí vai o perito. Como é que o perito registra? O perito é uma das carreiras de ciência pública. Então, o que acontece? Se eu falar que tem um negócio aqui, tem um negócio aqui. Então, ninguém vai questionar o perito. Tá? Mas, você tem em São Paulo a carreira do fotógrafo técnico pericial. Em vários estados, quem fotografa é o próprio perito. Sim. Mas você tem que fazer o registro fotográfico. Eu vou dizer, olha, tinha uma taça bonita em cima da mesa que estava com água, né, um pouco a menos da metade. Beleza? Se você não está vendo a taça, eu só escrevi. Se a taça era grande, era pequena, era... Complicado. A posição que tá. A posição exata que estava. É difícil você... Eu vou ter que escrever muita coisa para quem vai ler depois ter ideia. Criar uma imagem. Exatamente. Não, e é o seguinte, você começa a usar juízos de valor. Essa taça é grande ou é pequena? Para ti é grande, para ela é pequena. Qual é o seu ponto de vista? Qual é o teu ponto de vista? Agora, se eu tirar uma foto aqui, eu não, o fotógrafo, ou em outros estados do perito, tirar a foto, tá identificado? Está identificado. Todos os detalhes. Entendeu? Ao menos, né, dá pra gente ver que de fato existe uma Mas vai ter mais alguma descrição. Mas a tua visão vai ser a Mais mesma. Vocês vão ter a mesma visão, os dois vão ver a mesma taça. Não vai ter juízo de valor. Exatamente. Né? E porque aí quem escreve é um juízo de valor, quem lê é o juízo de valor, depois é o delegado, é o escrivão, é o promotor, cada um tem seu juízo de valor. O teu cabelo tá comprido ou tá curto? Eu já tô achando comprido. Tá, mas eu chego outra pessoa e falo, não, tá curto. Pois é.
É diferente assim, não, o teu cabelo está com 7 centímetros. Ninguém vai Não questionar. vai questionar, exatamente. Mas, se eu falar que está curto ou está comprido, é juízo de valor. Né? E na perícia não, a gente usa o tipo juízo de valor para você chegar a algumas posições mais técnicas, Sim. para te, sabe, no meio do trabalho. Mas aí eu tenho a carreira de fotógrafo, eu vou fotografar. Então, cadeia de custódia. Aí eu vejo essa taça aqui, pode ser que tenha impressão digital. Ó, mas tem que líquido é esse aqui? Se houver suspeita de alguma coisa, eu tenho que levar esse líquido no laboratório. O líquido tem alguma substância entorpecente, tem algum veneno, tem algum um sonífero, Sim. né? Como é que está a vítima, não sei o quê. Isso eu levo ou não. Né? Eu posso experimentar para ver. Eu vou dizer que vocês têm que ter um computador na Né? cabeça, porque tem que estar atento a todos os detalhes, porque faz a diferença nessa nada. Claro, faz toda a diferença. Às vezes as pessoas me perguntam assim, o que você faz para ser um bom perito? Faça sempre o seu melhor. Entende? Se não fizer sempre o seu melhor, se você não está buscando sempre conhecimento, o que acontece? Você entra um perito do curso de formação, sem experiência prática nenhuma, Sim. você vai fazer a tua vida inteira, daqui a 30 anos para aposentar, e você não agregou nada, você não melhorou, você tem o mesmo conhecimento desse que está entrando. Então você tem que fazer o melhor. Sempre buscar conhecimento. Sempre pergunta para os outros colegas, para outras pessoas, para os seus peritos, às vezes para um médico legista, você vai chegar para a autoridade. Às vezes você está num lugar assim, lá a gente tinha essa oportunidade, porque é tudo no mesmo prédio, você está lá ouvindo o papo do advogado, falando com o delegado. Peraí, é isso. Me surgiu até uma dúvida aqui. Então, como foi que surgiu para o Salada essa vontade de ser perito? Como é que surgiu? Que eu estou curiosa. Não, mas o que acontece? Eu tinha um tio, que ele já era delegado aposentado, eu morava em Porto Alegre, lá na faculdade de Porto Alegre, e trabalhava numa empresa de engenharia de manutenção. Eu trabalhava com equipamentos de alta tensão, tá? Só até 138 mil volts. Só. Né? Aí a empresa ia abrir um escritório em São Paulo, eu vim gerenciar escritório. Eu sou paulista de nascimento, né? Então voltando a São Paulo 20 anos depois. E esse me disse, não, vai ser perito, é tranquilo, você faz isso. É tranquilo, gente. Mais tranquilo. É uma coisa, é bom, não sei o quê, papai, eu, sabe, falei, vou fazer a prova, né? Aí em 90, em 92 abriu a prova para concurso. Aí eu me inscrevi, passei, né? Faz o localzinho, faz o plantãozinho, faz o loginho. Nossa, era tão bonito, né? E eu acreditei. Tudo tão né? tranquilo. Eu acreditei. Mas realmente quando eu entrei, nós somos a primeira turma que saiu da Academia de Polícia, Cadepol, e Sim. fomos para o DHPP. Em São Paulo, a DHPP é uma equipe especializada. Então, sempre, até então, né, só iam peritos que tivessem mais experiência. Os caras com 10 anos, 15 anos, 20 anos de perícia, que iam para o DHPP. E nós, onde que a gente chama assim, o perito, qualquer carreira da Polícia Nova, a gente chama de calça branca. Né? Então, chega no DHPP, várias equipes calça branca, sem saber nada. Aí nós passamos fazendo estágio 5 meses, acompanhando os peritos antigos, para então poder assumir a perícia sozinha na rua. Então a gente passou por um estágio de onde você tem um aprendizado, até para você ter um pouco mais de confiança, imagina a responsa, né? Sim. Então E aí logo nos primeiros acompanhamentos ali, você já gostou?
Ou ainda Eu falei, ficou não. naquela dúvida, rapaz, Não. será que eu quero isso mesmo pra minha vida? Não me assustou. Não tá assustou. Entende? Assim, ó, vai, morto, não, nunca me assustei com isso. Nunca perdi o sono, nunca perdi a fome. Né? Já digo assim, ai, não como E morto. é a dúvida de muita gente, né? É. Você consegue ver uma cena de um crime e depois você consegue dormir tranquilamente. Tá, mas eu falo que eu sou bom de cama, né? Bom bebê, né? Eu quero beber. Ai, que Uma interessante. coisa que eu fiquei pensando muito. Quando a gente tava nos bastidores, a gente conversou um pouco e me deu aquele conhecimento. O senhor falou uma coisa que me deu aquele Você, conhecimento. por Você favor. falou aquela coisa que me deu aquele conhecimento que arrepia, sabe? Aquele negócio que vem na cabeça e fala, é isso mesmo. Você falou muito sobre esse conhecimento, né, que se tem. E aí eu pensei que a perícia é muito essa questão interdisciplinar, né? Você pensa um pouco da psicologia, um pouco da sociologia. Então, como você vê essa interdisciplinariedade na perícia também? É assim, tudo vai da tua vontade, tá? Infelizmente, o Estado ele é muito tranquilo com relação a algumas pessoas, não você botar assim incompetentes, mas que não evoluem, Sim. não Parte querem do aprender. perito, É o né? perito, Sim. tá? Olha, você foi concursado, tem aquele estágio probatório, são 3 anos, entende? Se você não tiver nenhuma bronca, você não é demitido. Ele se acomoda ali, né? Mas o cara que ele é acomodado sempre. Às vezes o pessoal assim, ai, eu tenho medo de errar. Acho que todos nós temos. Sim, é. Tá? E eu tenho a seguinte teoria, tá? Quem trabalha muito, erra muito. Quem trabalha pouco, erra pouco. Quem não trabalha, não erra. Certo? O que a gente não pode fazer é repetir o erro. Verdade. Ele nos ensina, né? Então, mas se você quer melhorar. É. Nesse ponto então, aquela pessoa que quer melhorar, você, putz, eu errei, mas por que eu errei? O que eu esqueci de fazer? O que eu não fiz? Não houve dolo no teu erro. Entende? Nós vou fazer. Não houve dolo. Se descobre o que aconteceu. Já errei um monte de vezes, mas sempre já sei, isso aqui nunca mais eu vou Nunca mais errar vai isso aqui. acontecer. Aquela carga de conhecimento já. Isso aqui nunca mais vai me acontecer. No próximo local, não pode acontecer. No outro também não, só que eu errei de novo. Aí eu vou ter que aprender com o meu erro, porque tudo é uma lição. Né? Se você quer fazer sempre o teu melhor, tudo é lição. Entende? Você, mas no jogo eu ganho ou eu perco. Não, se eu ganho, tá ótimo. Se eu perdi, eu ganhei também, porque eu ganhei aprendizado. Verdade. Né? Então a gente tem que saber jogar assim. Aí você passa a ser uma pessoa mais senil, né? E aí você tem Mais mais experiente. tem a bagagem. A prática, ela dá uma outra... Entende? Mas desde que você queira sempre Desde que você melhorar. quer melhorar. Desde que você queira fazer sempre o melhor. Uma coisa, Salada, para o perito, é melhor então ele chegar no local e realmente o óbito já foi constatado ali, ele encontrar o corpo ali, ou se de repente aquela pessoa ainda estava ali, existia alguma chance de salvar, foi retirado. Para o perito, é muito mais complicado desvendar o crime dessa forma, quando o corpo ali já é retirado? Complica um pouco. Complica, né? Entende? O que eu posso dizer assim. Prejudicou totalmente o local? Não, nem sempre. Tem parte do que vai ser determinado. Tudo, cada local é um local. Vamos dizer, você retira a vítima. Vamos dizer que o cara está vivo ainda, foi socorrido, morreu no hospital. Entende? Continua sendo homicídio. Tá? Isso. Mas eu tenho um elemento a menos para analisar. Mas, se posteriormente o legista fizer um bom trabalho, eu posso ter acesso à necropsia, o laudo necroscópico. Que também já vai te dar, né? Aí você pode ter elementos que alguma... você precisa, né? Exatamente. Às vezes eu posso liberar meu laudo sem análise do laudo necroscópico? Posso. Entende? Eu vou fazer um laudo, vai ser omitido, eu vou ver o que existe nessa cena, tá? Que deve ser registrado. Às vezes eu posso ter uma situação de me impedir de dar uma conclusão.
Porque a vítima não se encontrava no local, então não vai me sair um laudo conclusivo. Conforme saem as investigações, podem gerar dúvidas. Aí existe a chamada reprodução simulada, onde tem alguma testemunha, ou do autor que foi preso, entende? Não se faz reprodução por oitivas, né? Então, eu vou analisar. E eu não faço uma reprodução simulada se eu não tiver o laudo necroscópico. Quando o laudo é bem feito, que às vezes tem legistas também que fazem... Dificulta bastante, dificulta, né, o trabalho. é tipo, às vezes o cara assim, uma perfuração em tal local. Beleza, qual é a orientação? De baixo para cima, de cima para baixo, esquerda para direita, de direita para esquerda. Bordas, que a gente fala, entrada de projétil de arma de fogo, tá? Que se chama popularmente das de bala, né? Não fez bala, isso é de hortelã? Não, essa não é de hortelã. Então, a borda é para dentro, borda invertida. Sim. A saída é borda evertida. Sim. Então, a entrada, via de regra, é circular. Pode ser de forma elíptica. Certo? Nossa, é muita Tá? coisa, é A forma muito elíptica, detalhe, a gente. forma elíptica ela vai me dar uma angulação. Você tira o disparo, não foi realizado tipo 90 graus, ele foi Sim. realizado uma certa angulação. Aí eu tenho o depoimento das pessoas. Não, ele estava aqui. Oh, peraí, se ele estava aí, esse disparo está dando esse tipo de lesão, não está fechando alguma coisa. Não tá O outro feio. São muitos elementos. Fiquei também curiosa com relação, numa cena de um crime, que a vítima é uma mulher. Se essa mulher está sem roupa, isso é um indicativo muito forte de que ela sofreu ali uma violência sexual? Eu diria que é uma probabilidade muito grande. Tá? O que o perito pode fazer? O perito ele faz, na cena do crime, ele faz o exame de local, Sim. o exame perinecroscópico, que é o períneo externo, né? Então, estudo externo da vítima. Eu, por exemplo, eu não posso fazer uma coleta para ver se tem resíduo de esperma. Sim. Isso é quem faz é o médico legista. Né? Eu não posso pegar que a gente tem que a gente chama o suave, na verdade é um cotonete com macho comprido. Ele é estéreo, para não né? Quer dizer, limpo, não tem nada de contaminante. Mas eu não posso fazer a coleta internamente, fazer na vagina. Sim. Eu posso passar externamente. Sim. Né? Eu posso, às vezes, eu tenho que analisar para ver se não tem pelos. Sim. Né? Aí se eu tenho pelo, eu tenho que ver se tem bulbo ou não. Porque o exame que se faz com pelos, aqui não só no Brasil, né? na maioria das investigações, é a análise cromossômica. Então eu vou fazer a análise cromossômica do bulbo do pelo. Mas o que você faz? Você tem um fragmento de pelo sem o bulbo. Aí existe a análise do DNA mitocondrial. Tá? Olha, gente, aí você Mas tem muito aprendizado aqui nesse bate-papo. Mas esse mitocondrial, ele não me dá a pessoa, ele me dá a família da pessoa. Se foi o pai, o filho, o tio, o avô, eu não sei. Porque ele me dá a família. Mas ninguém pode ser condenado, vamos colocar assim, porque não é uma prova que consegue, individualizar a pessoa. Não pode. Tá? O cromossomo, sim. O mitocondrial, não. Mas ele serve de orientação. Olha, alguém dessa pessoa, vamos investigar só esses. São os elementos que vão surgindo e vocês vão conseguindo estreitar, sim, né? Sim. Para poder ir chegando. Exato. Me fez pensar muito que muitas vezes as pessoas, quando pensam em perícia, pensam em DNA, pensam em marcas digitais e coisas assim, mas também a gente vê muito que todo cenário também pode servir para identificar uma pessoa, certo? Pode identificar o réu, o autor, a vítima. O que acontece? Eu fiz um curso de profile. Você, por algumas características da vítima, do local, você pode traçar
certo Sim. com o Padrões, padrão da pessoa. Olha, é um Sim, jovem, um muito velho, não sei o Sim. quê. Eu achei incrível isso. Entende? É incrível. Então, só que são estudos que têm que ser feitos. Sim. Né? Então, é uma coisa que pode ser. Ah, mas vai identificar? Vai condenar? Não. São indícios, É. possibilidades, né? São possibilidades. As possibilidades. Até porque é o seguinte, Isa aqui vai concordar comigo. Ninguém é preso porque a gente sabe. As pessoas são presas porque se prova. Isso, verdade. Agora, me surgiu até uma curiosidade. Você já presenciou alguma situação de chegar no local do crime, estar ali fazendo a análise, as pessoas que estarem ali perto, o autor do crime está na cena e está, por exemplo, fingindo ali que não sei, que não sabe. já. Desentendido, né? De repente até chorando, porque a gente assim já ouve casos assim. Eu queria saber se você Já, eu já peguei um dado, pensou. foi muito interessante. A gente tinha era um cidadão que estava numa moto, Sim. ele foi alvejado, por disparos de arma de fogo, né, de projéteis, e ele bateu na traseira de um ônibus e ele estava lá no chão, mortinho da Silva. E a gente começou a fazer perícia, tinha muita gente, sabe? Muita gente, metade do bairro estava lá. A gente consegue manter o isolamento, às vezes a gente tem que ser mais truculento, né? Turbulento, né? Porque a população ensina quer As ver. pessoas não entendem que Não aquilo entendem. ali vai atrapalhar completamente, né? Aí, de repente, vem umas viaturas no local, pessoal do distrito. Tá? E a gente não entendeu. O que esses caras estão chegando aqui no mar, pau, não sei o que. Pô, estamos trabalhando aqui. Desceram da viatura, foram lá na multidão, pegaram o cara. Tinham ligado uma testemunha. Ligou, olha, o fulano que matou, Tá aqui. ele tá aí de calça azul, camisa regata preta, não sei o que, com boné vermelho. Nossa. Tá? E foi ele que deu o disparo e ele jogou a arma no telhado da casa na frente. Entende? Caramba. E o cara tava lá. Tava lá. Tá? Aí subiram no telhado da casa da frente, Tava lá. tava a arma. Então não tinha que se questionar. Não é, a denúncia foi ele. Sim, quente. as informações batiam, né? Batiam. E aí a gente conversou. O cara, você mata o cara e fica aqui. O que você, né? Que deu na O que cabeça. passou na É, sua que cabeça? Aí eu queria saber onde eu tinha acertado. Nossa! E através de uma fala dessa, você consegue, assim, traçar de repente algum perfil dessa pessoa? De repente a psicopatia, alguma coisa assim? Então, Distúrbio? o que acontece? Eu, pela experiência em alguns casos, eu vou já citar um caso interessante, eu prefiro dizer o seguinte, essa pessoa tem algum distúrbio. Tá? Até legalmente, eu não sou habilitado Sim. a tipificar distúrbios. Sim. Né? Então eu falo, essa pessoa tem algum problema. Agora, se vê um psicólogo forense, um psiquiatra forense, eles fazem diversas entrevistas para pessoas, não, esse cara é um psicopata, esse cara é um esquizofrênico, esse aqui é um sociopata. Eles são especialistas que podem traçar realmente o perfil e tipificar e assinar embaixo. Né? No caso da Suzane, Eu já ia chegar nesse assunto, mas eu quero agora saber dos casos de repercussão. Então, não, mas eu vou dando uma pincelada. Porque todos estão esperando, né? Você pega o caso da Suzane. Tá? A gente imagina, uma pessoa, em 2002, ela tinha uma mesada de algo em torno de R$600. Se você transportar para hoje, tá aí uns 10 mil, 12 mil. Ou seja, Tá? bem alta. Aí você pega assim, uma menina poliglota, viajada, Sim. estudando nas melhores faculdades de São Paulo, com um carro assim, entre aspas, popular. Um popular chique, um Onix Turbo, um Polo Turbo, um carro bom. Cometeu um crime. Aí você
conversa com ela, motivo primeiro, financeiro. Aí você conversa com ela e ela está como se... Parece que é outro mundo. Não foi ela que participou, ela não matou efetivamente. Ela não foi lá, não, mas eu não fiz nada. Eu estou aqui simplesmente para colaborar. Entende? A sensação é completamente uma pessoa assim que é extremamente fria, extremamente indiferente, extremamente... Eu vou dizer assim, olha, ela tem um problema. Sim. Entende? Então, só para te ver, no dia dos fatos, o policial militar não aguentou. Ele veio pra gente, pô, eu vim aqui atender, aí eu entrei na casa para ver se não estava o roubo em andamento. Outra aí, ó. Então, aí eu cheguei lá e vi os pais dela mortos. E aí ele ficou meio assim, pô, como que eu dizer, a menina de 18 anos, vou dizer, os pais estão mortos lá, sabe? E ele querendo buscar palavras para não ser tão chocante. Sim. Aí ele pegou e falou para ela. E ela, tá, e aí? O que eu faço agora? Nossa. Entende? E aí já levanta logo uma suspeita, porque Entende, não né? é uma reação comum. Não, mas o policial militar não aguentou até ele conversar com a gente e falar. Sim. Ele não se conteve. Ele pensou assim, bem, primeiro, começa a chorar. É. Pô, mas cadê teu pai? Cadê tua mãe? Exatamente. Começa a chorar. O que você Nossa. faz? Começa a chorar. É aquilo que se espera no momento É não normal, pessoal. é normal. Né? Começa a chorar. Pensa o policial. Então você vê a indiferença que ela é. E aí o pessoal fala assim tem um monte de coisa rolando com Suzane, né? Com relação é casada com um médico, não sei o quê, já teve cria, tá lá. E o pessoal fala assim, pô, esse cara tá com Suzane. Eu falo assim, esse cara é uma vítima de Suzane. Porque a Suzane, ela tem uma capacidade, tá? A pessoa fala, ela é muito dominadora. Fala, não, ela é sedutora. Não sedutora fisicamente, mas ela pratica o pior tipo de sedução, ela seduz a tua mente. Ela seduz a tua mente. Eu teria esse marido dela hoje, achar que ela fez certo. Nossa, por que você demorou tanto para matar teus pais? Né? Seria essa situação que ela seduz, né? E esse poder de sedução dela é tão perigoso, tão drástico. Eu conheci um psicólogo que foi fazer uma das avaliações dela. Tá? Era experiente, conhecido, bagagem. Ele foi com outra colega. Ele levou uma outra psicóloga para ele não ir sozinho. Imagina. Tá? Apoiar o outro. É tipo assim, Sim. você seduzir uma pessoa é uma coisa. Sim. Agora, seduzir dois simultaneamente, dois É. profissionais gabaritados, ao mesmo tempo... Que um não percebe e o outro vai. O outro nota até que ela Sim. está Sim. dominando a conversa. A conversa. Não é um acompanhante, é outro profissional. Sim. Aquela sedução influente, né? Então, aí se imagina o seguinte, ela era assim antes de ser presa. Tá? Então a gente brinca assim que ela era uma sedutora amadora. Nossa. 20 anos presa no X, ela vira uma sedutora profissional. Faculdade, pós-graduação, doutorado, PhD, tudo que você pode dar de título, ela teve. A gente sabe que o sistema para ressocializar é muito complicado, né? Muito difícil. Então é por isso que as pessoas acabam dizendo que, na verdade, a prisão, o presídio, ele acaba sendo uma escola, né? Que é assim, a minha opinião. Sim. Tá? E eu quero ouvir a sua opinião. O que acontece? O sistema prisional, para mim, está tudo errado. Tá? Tudo errado. Começa assim, se é condenado a, que nem ela, 39 anos. Amiga, se é condenado a 39 anos,
você vai cumprir 80% da sua pena. 80%. E aí depois você começa a ter a tua saidinha. Porque também é importante a saidinha. Porque você vê que o mundo evolui muito rápido. Quando ela cometeu o crime, mal se usava celular. Uhum. E o celular, muita gente não entende, era usado para falar. Não, Né? ainda não tinha aquela modernidade Então, do WhatsApp, Ele né? não tinha essas nada, mensagens. entende? Era só para falar. Tá? E quando você se afastava um pouco, já não funcionava. Sim. Então era uma briga. E quando ela foi presa, era essa situação. Ela sai 20 anos depois, o celular é um computador de bolso, você faz tudo, que nem você fala, ó, o celular matou a máquina fotográfica, matou o rádio, matou a agenda, matou Verdade. Televisão. tudo se faz no Tudo. celular. Então é importante a saída, as saídas temporárias. Tá? Só que tem que começar, ao meu ponto de vista, quando estiver mais próximo do fim da pena. Tá? Só que, infelizmente, são nossas leis. Tá? Ela cumpre liberdade condicional, né? O regimento da pena em liberdade. Tá? Tem algumas restrições, mas é a nossa legislação. Quem pode mudar, que eu falei, aprendam a votar e busque deputados federais e senadores que mudem essas leis. Entende? Tem que ser. Salada, é mais complicado trabalhar em casos de repercussão? O perito ele sofre uma pressão muito grande. Sofre. Sofre uma pressão porque é o seguinte, o perito sofre a pressão na medida que toda instituição, toda polícia sofre pressão. Sim. Olha, quero posição, quero esclarecimento, quero autor preso. O país inteiro está olhando para aquilo, para aquele Estamos fato. olhando Né? lá para aquela polícia, vai ser competente, não vai para esclarecer. E aí você sofre pressão em termos de você tem que elaborar o laudo o mais completo possível no menor tempo disponível. É verdade. Né? E às vezes então, você não depende de algum exame, você vai ter que largar fora sem esse exame, porque a materialidade do crime é o laudo. Entende? Porque a vítima vai embora, o local é desfeito. Sim. Materialidade que tem o crime. O laudo policial é o BO, entende? Mas a principal, eu vejo, né? Quem que me corrija se eu estiver errado. Uhum. A principal materialidade do crime, aquela que permanece, é o laudo policial. Eu fico muito feliz quando a gente assim pega casos que a gente vê um laudo, uma perícia detalhada, assim, para não deixar margem para nada. Nossa, aqui as pessoas têm a ideia de que o advogado ele só quer absolver, não, o advogado ele quer entregar ali o melhor resultado, né, garantir os direitos do cliente, né, tudo ali dentro da lei. E quando a gente pega por exemplo, um inquérito que é muito bem conduzido, recentemente a gente tinha ido a um júri que no inquérito tinham sido ouvidas 37 pessoas. Foi muito cansativo pra gente até poder, porque a gente vai fazendo ali a comparação de cada depoimento, o que é que tá diferente, então assim, mas a gente dizia aqui no escritório, mas a gente fica feliz de pegar um trabalho desse, porque teve um esforço muito grande assim, não, a gente tá concluindo aqui para não deixar dúvida nenhuma. Então, eu acho que nós temos, graças a Deus, excelentes delegados, temos excelentes investigadores, excelentes peritos, excelentes fotógrafos, para quem tem, né, a sorte de tê-los. São pessoas fantásticas, muitos de extrema competência. Sim. Tá? Visto que o que a gente estava conversando, o caso do Bruno, Sim. entende? Aí a pessoa recebe, qual é a minha posição? Caso do goleiro Bruno. Do goleiro Bruno com Elisa Samúdio. Então o que acontece? Eu não tenho conhecimento do inquérito, do processo, não tenho conhecimento de nada, fui outro estado. Eu falo só o seguinte, o que eu posso dizer é que o delegado e sua equipe, entende? O mérito é de todos, Sim. fizeram um puta um trabalho.
Entende? Porque é o primeiro caso de homicídio sem a vítima, Sim. onde foi feita a denúncia para o Ministério Público. O Ministério Público acatou, o Bruno foi julgado e condenado. Tá? Então, o que eu posso dizer? Deve ter sido um puta trabalho. Os caras arranjaram tanta prova, tanta situação, tanto tudo. Com quem tinha, né? Com Dentro da quem tinha, possibilidade. sem a possibilidade e Sim. sem a vítima, né? Ou talvez a parte principal, a peça principal para você movimentar um inquérito de homicídio, o fato principal é a morte. Sim. Agora, você não pode provar que houve a morte. Simplesmente ele desapareceu. Mas o trabalho deve ter sido tão bem feito, tá, que conseguiram como se a vítima tivesse sido encontrada. O que me fez pensar até que excelentes advogados gostam de excelentes peritos, de excelentes delegados, Sim. gostam de um inquérito excelente, porque você consegue ter uma visão ampla, Sim, né? Ampla, sim, mas eu acho que sempre que você pega um trabalho bem feito, é gostoso. Sim, é ótimo. Entende? Uma sensação boa É de uma estudar sensação aquilo. boa mesmo, um trabalho, vamos dizer, de um advogado. O advogado. O advogado conseguiu, sabe, mérito, já conseguiu achar algum ponto para defender do seu cliente. Isso. É mérito Sim. dele. Então eu vejo assim, ó, pô, o advogado pegou isso aqui, porque de repente houve alguma falha. Que falha que houve? Uma coisinha ali. Mas que falha, aí ele vai dizer, tal coisa, não sei o que. Putz, não era mais. É engraçado, porque a cabeça do advogado criminalista ela vai sendo voltada para isso mesmo, de procurar ali onde houve uma mínima falha, Uma porque a gente diz vírgula uma ali, vírgula. Bem não é uma vírgula, meia vírgula. É o suficiente para a gente poder contestar algo ali. Sim. Me diga uma coisa, a cabeça do perito, ela tem que ser, vamos dizer assim, um pouco criminosa, para poder, assim, idealizar, não sei, de repente entrar um pouquinho na cabeça do criminoso, como ele faria. Como é que o perito, de repente, Já vi pensa? uma Quando série entra. sobre isso. Então, já vi uma Sim. série. Então, é porque muitas vezes Criminal Minds, eu acho. as pessoas dizem bem assim, o advogado, ele tem que pensar como um criminoso para poder achar ali alguma coisa. Justamente por isso que eu estou fazendo um pós em criminologia. Entende? É que assim, ajuda a gente entender algumas coisas. Sim. Tá? Vai fazer sempre a diferença? Não, sempre não. Mas pode ter algum caso Com certeza. que você vai dar o pulo do gato aí, Uhum. pelo conhecimento adquirido. Então, é que eu falei nisso, né? A busca do conhecimento Faz toda a diferença. faz a diferença. Por isso você é um perito tão renomado, conhecido aí, Salada. Outra coisa que me fez ficar aqui pensando. Existe crime perfeito? Eu vou responder, mas antes eu vou fazer... O que você acha? Olha, Jogou pra você. Eu não vou falar nada. caramba. Existe crime perfeito ou mal investigado? Eu acho que, sinceramente, não, até agora, de todos os casos assim, que a gente acompanhou aqui no meu escritório, eu nunca vi um perfeito. O que ocorreu foram mal investigação. Eu posso te dar 2 exemplos? Pode. Maníaco do Zodíaco. Quem era o Maníaco do Zodíaco? Quero que você conte aqui pra todo mundo e o porquê dele. Então, o Maníaco do Zodíaco era um maníaco que ele deixava cartas, né, escritas com símbolos. Tá? E conseguia entender esses símbolos. E ele matou várias pessoas, então ficou denominado do Zodíaco. E simplesmente ele parou de matar. Aí eu pergunto, ele foi preso? Ele morreu? Quem era ele? Ninguém sabe. Aí vai dizer que o crime foi mal investigado, passaram investigando só 20 anos. Nossa. Tá? Só 20 anos após ele ter parado. Aí, segundo uma matéria que eu li há pouco, alguns anos, que eles foram
conseguir traduzir, né? Traduzir. Alguns dos bilhetes que ele deixou. Então houve um crime perfeito. Outro, aí vai dizer que era da época, Jack, Estripador. Sim. Quem era ele? Verdade. Outro caso aí também que... Quantas mulheres ele matou? Quantas vítimas, né? E quem era ele? Ninguém sabe. Então a gente não pode dizer que não existe crime perfeito. E não adianta dizer, foi mal investigado. Mas com a tecnologia... Mas usaram a tecnologia de hoje em casos passados, muitos descobrem muita coisa. Sim. Mas esses são dois exemplos que posso dizer que foram perfeitos, né? Porque não chegou à autoria. A autoria, ninguém sabe. O do Zodíaco falou, não sei quem falou que é um cara que morreu, mas não provou. Entende? Ele levantou uma suspeita de alguém, mas não foi provado quem é. Então, esses dois casos, pelo que eu tenho conhecimento até hoje, não se identificaram a autoria. E dois maníacos, com várias vítimas, não foi uma vítima, várias. Esses casos assim, de repercussão, qual lhe chamou mais atenção? Qual marcou você por, de repente por algum ponto? Então, em termos de casos, esses casos de repercussão, nós vamos voltar, que eu falo assim, da bonitona. O que acontece? Você cometeu um crime, por motivos financeiros, e executar, abater, pai e mãe, eu achei terrível. Então, para mim, eu não aceito. Por mais que eu acredito que eles tivessem um grave problema de relacionamento interfamiliar, pelo lado, assim, emocional. Sim. Tinha, tá? Porque eu vejo assim, o Manfred, ele veio para o Brasil com, não sei se 4 ou 6 anos de idade, mas ele teve uma educação alemã, que é uma educação extremamente rígida. Sim. Tá? Você criar uma pessoa na Alemanha com educação rígida é um padrão. Agora, no Brasil não é esse padrão. Então você tem um padrão extremamente rígido dentro de casa. Esse choque cultural também, né? Sim, mas eles iam estudar em escola que não era isso. Isso. Né? Aí ela entrando numa faculdade, ela veio que é pior ainda. Então, nossa senhora, eles acabaram abrindo uma lacuna monstruosa nessa parte emocional. Isso pode ter colaborado? Com certeza. Deu uma colaboração. Mas, isso aí é tudo objeto de estudo para o pessoal da área, psicólogos e psiquiatras forenses. Eu posso falar, mas não uma análise minha. Entende? Mas quem tem que analisar isso aí, dando os pareceres oficiais, são esses profissionais. Mas é claro que nós tínhamos um problema. Você mata pai, mãe, pelo amor de Deus. Entende? Isso aí ele estava com o pai, com a mãe, pelo amor de Deus. Entende? Então aí pode se falhar na educação, nesse buraco da formação emocional. Tanto é que um fato que é curioso, quando foi feita a reprodução simulada, o Andrés estava lá. E ele consegue ver o Daniel, que confessou que matou o pai dele. Ele vai lá, corre e dá um abraço no Daniel. Nossa. Por quê? Se a gente começar a analisar, o Daniel, a pessoa dele, supriu aquela carência emocional. Entende? Então ele era um amigo, ele era um camarada, o cara que ensinava ele era o modelismo. O avião cai, ele era o cara que consertava. Ele é o cara que levava ele para a house, para passear, para não sei o que o moleque queria uma motinha, ele conseguiu, sei lá, montar, comprar uma motinha para o moleque. Tinha presença, né, na vida dele. Então, ao ponto que o cara sempre fala assim, eu matei teu pai. E o cara mesmo assim tinha aquele laço afetivo. Né? Mas esse laço afetivo só se forma se dentro da cabeça das pessoas tem espaço.
Se você tem um laço afetivo com o teu pai, tá ocupado. Isso. Agora, se esse laço afetivo não existe Se você com o teu nunca pai, teve, qualquer coisa que chegue preenche, né? isso aí. E eu interpreto dessa forma, né? Também interpreta dessa Então, forma. mas o fato de uma pessoa planejar, tá, a morte dos pais, eu acho muito cruel. Sempre pergunto para nós, advogados, assim, como você consegue trabalhar num crime que envolve criança, num crime de violência sexual? Tem algum crime para você que é difícil de gerir, que é mais difícil trabalhar com ele? É assim, quer ver? Ó? Tem uma coisa que a gente tem que, infelizmente, tá? Violência sexual, que acontece, acho que 80% com pessoas, mulheres, né? Sim. Abaixo dos 15 anos, 16 anos, abaixo dessa idade, com 10, com 8, com 7, com 3. É um crime bárbaro, tá? Onde tem a violência sexual. Mas as pessoas aprendem a guardar esse lado, esse trauma, tá? Num cantinho lá no fundo. Muita gente consegue superar. Sim. Quem não consegue, às vezes consegue esconder. Não esconder das pessoas, mas esconder da sua mente. De si mesmo, né? De si mesmo, entende? E acaba guardando lá no fundinho. Mas vive. Agora, você pegar uma criança que é morta por um motivo banal, sabe? É difícil. É muito difícil. Para mim, dos piores crimes seria o crime contra a vida, contra crianças e idosos. Dentro da minha cabeça, tá? Eu penso assim, pelo menos o idoso me reviveu. Ele teve a vida inteira. Ele morreu com 70, com 80 anos, mas ele viveu 80 anos. Mesmo de 3, 4 anos. Nossa, é Entende? muito difícil, muito difícil. Era toda uma situação de indefesa, de inocência, de uma situação quase que angelical, tá? E vem um bárbaro e ceifa a vida desse ser. Olha, meu. E aí você vai ver, foi estrangulada, foi não sei quem, às vezes é abusada. Meu, isso aí, acho que não tem ninguém no mundo que essas situações passem indiferentes. Entende? A gente controla. Né? Mas passar indiferente, eu acho que não. Pelo menos eu não consigo passar indiferente. Não tem como não. É assim. E a gente na área criminal, né, a gente acaba pegando diversos crimes. Homicídio, crime, enfim, violência sexual. E eu lembro, Salada, que teve um caso que me marcou muito. Um caso em que 3 crianças eram abusadas pelo pai e pela madrasta. Nossa, assim, elas tinham, na época, em volta de 9, porque como eram 3, eram 2 meninas e um menino. Então, assim, era 9, era uma escadinha, 9, 11, 12. E eu me lembro como me marcou. Vai passar, talvez, a minha vida inteira e eu vou sempre lembrar desse caso que eu acompanhei. Foi um dos casos mais difíceis que eu acompanhei. Me marcou muito, muito de verdade. Você está analisando a situação, imagina você lá em loco. Nossa. E ver essas crianças mortas. É difícil. Sabe? Meu, é terrível. Muito difícil. É uma situação muito, muito, muito difícil. Bom, esse bate-papo só me diz que qualquer hora que você estiver em Maceió novamente, você vai precisar voltar. Eu vou voltar, eu estou esperando para voltar. Eita, então nós já vamos ter um novo episódio com Salada aqui com a gente. É muita experiência. É muito bom ouvir de você, principalmente sobre esses casos de repercussão. Você falou da Suzane. Passam 1000 anos e as pessoas ainda querem saber sobre esse caso, né, Salada? O que acontece? Que é um caso, vamos dizer, do lado assustador. Sim. Tá? É assim, que eu achei ele marcou tanto, a pessoa não sabe. Mas no dia da reprodução simulada,
que tinha repórter, avião, helicóptero, Nossa. não sei o quê, 300 mil repórteres na porta, nas casas do lado, para querer pegar uma imagem, não sei o quê. O salário na pressão Ah. máxima, sob pressão máxima. Não, mas eu vou tranquilo. Vai tranquilo. Né? Mas tinha um perito fazendo um caso semelhante. Em São Paulo, Parelheiros, é um bairro assim, que ele fica mais ou menos a 40 quilômetros do centro de São Paulo. Não tinha nem mosca para ver. Entende? Então, o que eu acredito assim, que choca, tá? Não é só o fato dela ter planejado e executado os pais. Choca muito a nível mundial uma pessoa educada, de classe média alta, tá? Que tinha tudo na vida. Né? E aí disse, mas ela era normal, não era normal. A mãe era psiquiatra. Né? Aquela história que a gente fala, pelo menos eu não sou, é Casa de Ferreiros, Pedro de Paulo. Né? Então, a mãe não conseguia ver, porque ela não está querendo analisar. Ela vivencia, convive com uma pessoa. O que torna essa observação mais difícil. Né? Mas é uma situação que todo mundo questiona. Agora, você imagina assim, a pessoa tem tudo. Tem uma carreira, tem uma vida, curte, não sei o quê, blá blá, e ela mata os pais. Tá? Imagina, de repente, outras pessoas numa mesma situação. Entende? Mas será que eu estou errando? Será que tem alguma coisa a mais? Então, no momento que o nível da sociedade mais elevado, que eles eram ricos, não considero eles ricos, eu diria que uma classe média alta. Uma família bem estruturada que tinha bons recursos. Sim. Né? E cometeu um crime desses. Quantos pais não será que não ficaram meio preocupados com os filhos dele? Com certeza. Olha, agora eu tranco a porta para dormir. Impressionante, né? Porque filho a gente cria com todo aquele amor, pensando em dar de tudo. Não, e o que acontece? Eu tinha uma amiga minha que ela falou assim, criança não nasce com manual de instrução. Não. Vamos dizer, de montagem. Cada um cria da maneira que acha que é a mais indicada. Né? Vamos botar pessoas normais, né? Porque a gente tem as exceções. Mas as pessoas normais querem criar da melhor maneira possível. Você querer proporcionar o melhor para os seus filhos. Né? Melhor educação, melhor orientação, o nível de estudo. Você sempre tenta buscar algo a mais. Tá? Mas aí você fica assim, onde eu estou errando? Ninguém sabe. Cada filho é criado sem manual de instrução. Olha, quando tiver de até 1 ano é assim, de 1 a 2 é isso. Não existe esse manual. E então acaba ficando delicado, cada um cria da maneira que acha. Se está certo ou errado, se vai dar resultado ou não vai, a gente vai ver depois, às vezes pode ser tarde. Verdade. Perfeito. Eu queria agradecer pela presença e queria que você finalizasse, deixando de repente aí algum recado. Muitos dos nossos telespectadores, eles são estudantes de direito e a gente sabe que tem muita gente que fica naquela dúvida. Será que eu vou fazer um concurso? Será que eu vou advogar? Será que de repente eu vou ser um perito? E que você deixasse uma mensagem para incentivar de repente quem tem aí aquela vontade de partir para essa área. Olha, eu falo assim, eu sou suspeito. Eu amo o que eu faço, né? Eu sou realizado pessoalmente e profissionalmente como perito criminal. Então eles sempre falam bem da perícia. Você vai ganhar muito dinheiro? Não. Você vai ter uma vida sacrificante? Vai. Vai trabalhar muitas vezes feito condenado? Sim. Tá? Mas é um prazer, eu digo assim, que de todo esse tempo, a gente fala, quando você faz algo com prazer, você não trabalha. É verdade. Então eu passei minha vida inteira sem trabalhar. Porque eu sempre fiz algo que eu sempre adorei. Eu tirava férias, chegava uma semana antes de terminar minhas férias,
Eu já tava, não, porque vai ter plantão, porque eu não sei o que, meu plantão, olha, tem tal dia todo de plantão. Já ficava empolgado que queria voltar pro plantão, final de férias. E tem gente que vai lá, putz, vou ter que trabalhar de Vai a novo. pulso, né? Olha, mas 3 dias, 4 dias eu tô lá com minhas férias, né? Pra mim, nossa, 3 dias eu já tava querendo ir antes pra ver como é que tava. Entende? É uma paixão. Né? Por isso que é tão importante que as pessoas assim observem aquilo que mais se identifica. Sim, sim. Imagina você passar a vida toda trabalhando em algo que você não se identifica e que você não gosta, que você vai a curso trabalhar. Nossa, Deve ser horrível. é o cão chupando manga. É o cão chupando manga. Sabe? Porque É horrível. você falando dessa sua realização como marido, eu me sinto extremamente realizada como advogada. E eu espero que vocês que estão nos assistindo possam escolher uma área que vocês se sintam exatamente dessa forma. É difícil dizer, siga a carreira pericial, siga a advocacia, siga a advocacia criminal, entende? Eu acabei gostando que eu tenho um pouco de contato da área criminal, da advocacia criminal. Então, para mim, eu acho legal, acho interessante. Né? De perícia, eu digo, eu sou suspeito. Mas as pessoas têm que buscar aquilo que elas têm aptidão, que elas realmente querem, que vai ser um prazer. Cada um tem sua Cada um vocação, tem sua missão, vocação. Então fica difícil dizer, não, seja perito. Se a vocação da pessoa não é, entende? Pode ser a maior cagada que ela vai fazer da vida dela. Exatamente. Entende? Mas, felizmente, a gente que sempre dá na vida, sempre dá para dar umas voltas, né? Às vezes a gente precisa testar, né? Para poder se encontrar. Exato. Então, por isso que eu falei, eu sou suspeito, eu sou apaixonado. Eu trabalhava na engenharia, era gerente de um escritório de empresa, né? Adorava, gostava muito. Sim. Mas não sei se eu seria realizado. Como perito, eu sou realizado total. Muito feliz em ter ouvido tantas histórias, tanta experiência. E quando você voltar a Maceió, já sabe que você tem aqui convite. É só dizer o dia que eu estou voltando para Maceió, que nós já vamos aqui marcar mais um episódio com você. Não, mas em off a gente já vai trocando ideia aí pra lá. Eu sei que ele vai voltar, porque ele já estava aqui nos bastidores me falando o quanto ele gosta de Maceió. Ai. Que lugar lindo, né? Mas eu coloquei no meu Instagram, a princípio, meu Instagram é Perito Salada. Já sigam. Né? Eu postei lá, estou sofrendo em Maceió. Ninguém sofre em Maceió. Aí depois na Guaxuma. O pessoal daqui é masoquista, sabe? É muito lugar lindo. Numa barraca, tomando cerveja, aquela visão maravilhosa, aquele mar maravilhoso. É muito lindo, Marcelo. O pessoal realmente aqui passa muito mal. Então, gente, estamos finalizando aqui mais um episódio. Foi um prazer, Salada, estar aqui com você. E volte sempre que estiver em Maceió. Volte. Como um bom vinho, esse bate-papo foi cheio de nuances, cheio de detalhes, muito rico e com muito aprendizado também. Então, pessoal, até o próximo episódio. Aproveitem para poder seguir lá o Salada, que vocês vão ver cada coisa massa que ele publica lá, compartilhando um pouco da experiência dele, de palestras que ele vai, de podcasts que ele participa, sempre trazendo aí as experiências dele. Então, encerramos com um brinde. Encerramos com um brinde. Nesse caso, o Salada optou por beber água mesmo, mas não vou deixar de brindar. Até a próxima, gente.